Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e depois de uma semana de ressaca pós-derrota para o Coritiba, lá vamos nós para mais uma decisão que já está se tornando dramático, quase irreversível, contra o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Lá vamos nós enfrentar o Inter na segunda-feira e depois de uma semana conturbada, muita coisa aconteceu. E vamos ver como é que o Atlético tá chegando para esse jogo. Vem comigo. Semana complicada, né, pessoal? Depois de uma derrota decisiva, vamos dizer assim, contra um rival ali na parte de baixo da tabela, que foi o Coritiba, por 2-0, lá na capital paranaense. O time voltou para Goiânia, folgou na segunda, e na terça-feira houve um protesto na porta do CT, na recepção e reapresentação dos jogadores. Cerca de 30 torcedores foram para reclamar e para cobrar a postura dos jogadores, entender uma questão que não só a torcida do Atlético se questiona, como outros torcedores de outros clubes também levantam a incógnita, que é a seguinte: por que o Atlético consegue fazer jogos tão incríveis e outros jogos ele joga particularmente ruim? Por que existe uma diferença tão grande de desempenho, essa irregularidade no desempenho do time? Por que é tão gritante? Essa foi uma das reclamações. E além dela também veio a cobrança por vitórias. Afinal, o Atlético não vence um jogo na Série A desde o mês passado. Tem mais de um mês. Foi no dia 6 de agosto contra o Bragantino. Vitória de 2-1 aqui no Ascioli. A torcida tem cobrado e com razão. Vejo às vezes o diretor Adson Batista criticando os torcedores que cobram e que reclamam e que vão lá fazer protestos. Olha, o direito do torcedor tá aí, e esse canal aqui vai cobrar sim. Enquanto os resultados não vierem, o canal vai ter uma cobrança massiva, porque como torcedor do Atlético, com o amor que eu tenho ao clube, eu tenho não só o direito, como eu me sinto no dever de vir aqui expor aquilo que eu acho que não tá certo, que tá acontecendo de errado, seja no time, seja no clube, e me posicionar com relação a isso. É para isso que o canal existe, para poder ter um posicionamento sem amarras, beleza? É um posicionamento totalmente livre aqui. O pessoal fez a cobrança, e aí houveram posicionamentos de alguns jogadores, o Renan, Arthur Henrique, o Churin também deu uma entrevista depois. E assim, eu esperava ver outros jogadores, como por exemplo o Dudu ou o Marlon Freitas, que ainda joga no Atlético, sabe, se posicionando sobre essa situação, dando alguma fala, falando alguma coisa pra gente. Mas tudo bem, o Renan veio e falou que nós já esperamos de ouvir, que eles vão entregar ao máximo, vai lutar até o fim. E é o mínimo que a gente espera, né? Que a gente lute e jogue com dignidade. Graças a Deus eu vi uma pequena mudança no jogo contra o Coritiba. Tivemos duas falhas defensivas graves que causaram os gols do Coritiba, mas a postura do time foi até legal. Foi uma postura ofensiva, buscando o campo de ataque, tentamos agredir o adversário, e é assim que tem que ser contra o Inter. Só que o Inter é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. É um time muito mais cascudo de se enfrentar. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas beleza, o protesto aconteceu, a gente teve uma resposta interessante. Alguns jogadores, alguns torcedores, 3 inclusive, conseguiram até mesmo conversar um pouco com o elenco. E aí vamos ver como é que vai ser o impacto desse protesto e dessa movimentação dentro do elenco. Como é que eles vão responder a isso no jogo contra o Inter, né? Agora uma notícia boa, olha só. Tanto tempo que eu não falo alguma coisa boa aqui do Atlético no canal, a gente até se surpreende, meu Deus. Mas é o seguinte, vocês lembram daquele caso do Felipe Bastos, lá no jogo contra o Goiás, no primeiro turno, onde o Felipe Bastos sofreu uma injúria racista de um imbecil travestido de torcedor? Que, inclusive, só pra constar, o canal repudia totalmente qualquer tipo de ação racista. Inclusive tem um vídeo recente que eu fiz falando sobre essa questão que aconteceu com o Vini Júnior lá na Espanha. Vou deixar aqui no card pra vocês, tá? E você pode assistir, depois que assistir esse vídeo aqui, confere lá que você vai curtir, com certeza.
Beleza, aconteceu aquele fato horroroso e o Atlético Goianiense tinha sido punido com uma perda de mando de campo e uma multa de 50 mil reais. Porém, houve um novo julgamento e o STJD reviu essas penas. E aí o que acontece? A perda do mando de campo foi revogada. Em lugar disso, o Atlético terá que realizar algumas ações educativas. Algo falando contra o racismo, com ex-jogadores ou coisas do tipo. Ações que deverão ser exibidas no telão do Ascioli antes de começar os jogos e durante o intervalo. Além disso, a pena financeira foi cortada pela metade. O que era 50 mil, o Atlético terá que pagar 25 mil reais de multa. Ok, mas falando do time, como é que tá a situação? Então, o Eduardo Batista, ele treinou o time com algumas variações táticas durante a semana, sendo que o principal é que ele trabalhou com uma equipe com uma formação diferente. Já no jogo contra o Curitiba, ele entrou com um 4-3-3 diferenciado, né? Com um meia, dois volantes e um meia ofensivo, mais 3 jogadores de frente, 2 pontas e um centroavante. Ele continua com essa formação 4-3-3, voltando a algo semelhante ao que o Jorginho fazia antes dele ser demitido do Atlético. Porém, uma coisa que eu achei interessante, que eu gostei bastante, é que primeiro ele tá dando um descanso para o Wanderson, que tá indo para reserva, e entrando no lugar dele tá vindo o Klaus, o Lucas Gazal, fazendo dupla de zaga com o Klaus. A ideia, pelo menos de acordo com o Eduardo Batista, é que o time fique mais forte e mais intenso durante o jogo. Vamos ver, né, se isso realmente acontece. Outra coisa que rolou é que no meio, ali nos volantes, ele tirou um primeiro volante, porque ele estava jogando com 2, manteve o William Maranhão como primeiro volante e está entrando com o Haldney como segundo volante, que é um jogador jovem e que tem uma característica um pouco mais de segundo volante mesmo. Ele tem uma boa marcação, mas ele também consegue distribuir melhor a bola do que tanto Baralhas quanto o William Maranhão. Alguns torcedores inclusive defendem que o Baralhas é um bom segundo volante, que sai bem jogando com os pés. E me desculpem, eu não vi isso em jogo nenhum até hoje. Ele teve alguns bons jogos, mas como volante de ofício. Primeiro volante, segundo volante, eu acho que não. Mas beleza. Se você tiver uma opinião diferente de mim, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Então o que acontece? Ele está entrando com a seguinte formação, e é provável que seja esse o time titular para enfrentar o Internacional aqui no Ascioli. É o seguinte: Renan no gol, nas laterais Arthur Henrique de um lado, Dudu do outro. Dudu do outro ficou legal, né? Na zaga, Klaus e Lucas Gazal. No meio, 2 volantes, William Maranhão e o Haldney como segundo volante. E na frente, né, iniciando o quarteto de ataque, temos o Shailon como meia, Ayrton pela direita, Wellington Rato pela esquerda e Churin como centroavante. Pelo menos essa é uma formação que é um pouco mais variável, porque o próprio Wellington Rato, ele não fica posicionado sempre pela direita, ele flutua pelo meio, ele faz triangulações, então é uma formação que me agrada mais, tá? Lembrando que os nossos jogadores que estão fora por conta de suspensão ou cláusula contratual são o Jorginho, que tomou um vermelho por falar uma bobagem para o juiz. Não sei o que ele esperava ganhar ofendendo o juiz, sendo que o jogo nem foi responsabilidade do juiz, o resultado foi falha do time. Além disso, o Luiz Fernando tomou um terceiro cartão amarelo, está suspenso, também não entra no jogo. E o Peglo, por uma questão contratual, ele não pode enfrentar o Inter. Ele tem contrato com o Inter, então ele não vai enfrentar. Além do Eduardo Batista, que também foi expulso, falando outra bobagem pro juiz. Sabe, a gente já tá numa situação tão complicada, pra que piorar, sabe? Eu sei que eu não tô na beira do campo, nem dentro de campo, mas é óbvio que você perdendo por um resultado que não é responsabilidade do juiz, não faz o menor sentido você ir lá ofender o cara. É só pra você prejudicar o clube. Porque agora existe a possibilidade, tanto do Jorginho quanto do Eduardo Batista, tomarem uma punição muito maior. Tomarem suspensão por mais de um jogo, por exemplo. E o Jorginho seria imprescindível nessa reta final agora, né? A situação já não estava difícil bastante. Vamos lembrar que a gente vai enfrentar o segundo colocado do Campeonato Brasileiro,
que nesse retorno foi o time que mais pontuou. Só se fosse pegar só o retorno, ele estaria em primeiro colocado, onde ele fez 16 pontos com 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O Inter vem numa excelente fase, brigando ali nas cabeças e esperando que o Palmeiras tropece em algum momento para ele colar e quem sabe lutar pelo título. Então é um time duríssimo de ser batido. Detalhe, só no retorno, se a gente for pegar só os resultados do retorno, o Atlético Goianiense também está na zona de rebaixamento. Porque o Atlético, ele fez míseros 5 pontos. Foi uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. O aproveitamento do Inter nesse retorno é de 76%. Já o do Atlético é de míseros 24%. A bola rola então no Acioli amanhã, segunda-feira, dia 19 de setembro, às 20 horas. Arbitragens de Edna Alves Batista, árbitra FIFA. As auxiliares são Neuza Inês Bach, ou Beck, não sei se fala Bach ou Beck. E a outra, olha o nome, meu Deus do céu, é um nome difícil, é um sobrenome difícil. Fabrini Bevilacqua Costa. Difícil, né? O árbitro de vídeo é o Rodrigo Nunes de Sá. A transmissão é do Premiere. Se você tem o pacote, consegue assistir. Você, torcedor do Inter, e você, torcedor do Dragão. Se você aqui de Goiânia, torcedor do Dragão, se tem oportunidade, a possibilidade de ir ao estádio, apoiar o time, galera, essa é a hora. Nunca precisamos tanto de apoio. Sei que tá complicado, sei que o time não tem dado o devido respaldo para que pudéssemos ter esperanças, mas quem tem que abraçar o time é a torcida. Então precisamos ir ao Acioli, encher o Acioli e apoiar até o fim, pelo menos durante o jogo. Depois do jogo, dependendo do que for, a crítica é livre, direito do torcedor, beleza? Até porque, vamos lá, os ingressos são R$40 a inteira, R$20 a meia. Acho que dá pra fazer uma visitinha ao Acioli, né? É isso, galera. Vejo vocês lá no Acioli e também no pós-jogo, terminando aqui a partida, eu venho aqui falar com vocês e dar a minha opinião e análise, como sempre. Beleza? É isso, um abraço do torcedor atleticano.